Nosso convidado de hoje, como eu disse na abertura do Morning Show, é capaz de falar com propriedade a respeito de assuntos muito distintos entre si. A gente vai querer saber dele, por exemplo, sobre a Fazenda, a discussão em torno de bandeiras identitárias e como manter acesa a chama da paixão. Ele fala de tudo isso numa boa, mas eu vou começar com política, pode ser, meu caro Roberto Justus? Seja bem-vindo aqui ao Morning mais uma vez. Bom dia a todos vocês aqui do Morning Show, aos ouvintes, em especial a minha mulher que está me ouvindo agora. Um beijo enorme para minha linda esposa Ana Paula. Sabia que a parte da chama da paixão... Tá vendo? Você falou disso, né? Ia prevalecer. E aqui a chama tá bem acesa. Mas como eu falei, Justus, vou começar com a política aí. Um pouco antes do segundo turno, a gente até vinha e trouxe pra gente aqui, comentou no início do programa, você divulgou um vídeo em que declarava apoio, manifestava voto ao Bolsonaro, ao Jair Bolsonaro. Por que a opção ao Bolsonaro? E por que você decidiu expressar isso publicamente? Olha, juntamente com 57 milhões de brasileiros, né? Provavelmente muitos de vocês, apesar de sermos... Nós somos um país, espero que continuemos assim, democrático, todo mundo tem direito a ter as suas escolhas. E eu te confesso que no começo, lá para trás, talvez meu candidato fosse Geraldo Alckmin, quando eu pensava que o Brasil precisava de uma coisa um pouco mais... nessa transição entre o desastre do PT e o que poderia vir no futuro, alguma coisa um pouco mais calma e tal, mas aí quando eu fui vendo que foi minguando a candidatura e quando eu fui ouvindo o atual presidente eleito Jair Bolsonaro falar, eu comecei a ver um pouco diferente daquela figura um pouco, vamos dizer assim, bastante polêmica que nós todos conhecíamos, né, do deputado, em que ele entrou em algumas polêmicas e exageradamente se expressou de uma forma pouco correta, talvez assim, para a sociedade aceitar. Mas eu fui vendo que não é bem assim, né? Então eu comecei a ver um sujeito boa praça, boa índole, correto, família, honesto. O que no Brasil, eu sempre falo que ser honesto não é tão difícil porque a concorrência é pequena, né? Infelizmente, né? E essa coisa do caráter se tornou talvez uma das qualidades mais importantes. Talvez um certo despreparo que o candidato tivesse em termos de estrutura, vamos dizer assim, para gestão de um país tão complexo quanto o Brasil, uma economia tão gigantesca, pudesse, como foi mesmo, ser contornado com uma equipe maravilhosa que ele pudesse montar. E quando ele jogou o Paulo Guedes na frente, eu já comecei a mudar bastante de opinião. Tenho uma admiração especialíssima por esse grande economista, né? Pós-graduado ou formado em Chicago, etc., e que tem ideias liberais e necessárias para o Brasil poder caminhar. Resumo da ópera: quando eu comecei a ver a equipe que ele vai montar, a forma correta com que ele pensa, né, não tem ninguém... Olha, se alguém vasculhou a vida desse cara, foi o PT dessa vez para tentar derrubar essa candidatura. E não conseguem trazer nada a não ser as declarações que ele fez no passado, que são polêmicas, muitas com as quais eu não concordo também. Quais são? Porque você também falou naquele vídeo, né, Roberto, que ele deveria ter se... Ele deve ter se arrependido mesmo. Não, porque você vê, vamos falar de uma, ele teve um embate com a deputada, onde ele fala uma bobagem, eu não te estupraria, etc. É claro que ele foi muito provocado, no calor. Quantos de nós, e os nossos ouvintes nesse momento, já não perderam a razão? Eu, particularmente, confesso que eu já gastei bastante energia para consertar besteiras que eu falei da boca para fora, que minha índole não falaria, talvez. E nesse caso, até Roberto... para mulher ou para amigo, a gente faz essas bobagens. Mas justo, e nesse caso, Roberto, a gente só para contextualizar isso da Maria do Rosário, né? Porque realmente a frase foi muito indelicada, mas infeliz até, uma frase desnecessária. No contexto, a provocação de que a gente está falando foi uma acusação anterior de que ele seria um estuprador, sendo que naquele contexto ele estava defendendo o quê? O recrudescimento da legislação penal, né? Baixar a maioridade penal para que criminosos, estupradores como Champinha não passassem que, aliás, todos nós concordamos com isso. Se Deus quiser, eles vão conseguir baixar. E, finalmente, né, você vê nos países mais desenvolvidos... Eu lembro de um menino na Inglaterra de 13 anos que foi preso por assassinato. Quer dizer, não estou dizendo que a gente precisa baixar nesse nível, mas 16 já estaria espetacular para o Brasil. Mas então, esse foi um dos comentários. Você, como pessoa pública, não ficou inseguro de endossar um candidato que teve declarações muito polêmicas a respeito de homossexuais e mulheres e tudo mais? Porque o passado dele, nesse caso, condena em vídeo mesmo. Ele foi muito ao super pop, muito ao CQC, e as declarações dele não são necessariamente muito tolerantes quando dirigidas a essa parcela da população brasileira, que é só então, eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, de bom senso, né? Nós temos que colocar na balança os prós e os contras. Eu comecei a ver prós tão
tão importantes para o Brasil. Nós estamos tão cansados, né? O politicamente correto é importante, mas tem um certo limite, né? Tem aquela chatice do exagero, nada pode mais falar, nada pode mais fazer, tudo está errado, entendeu? Então, eu tenho que condenar quem fala coisas grosseiras, mas nós não podemos tirar o mérito de uma pessoa que tem intenções que são importantes nesse momento do Brasil. Um candidato desse perfil, eu comecei a ver que com essa, entre aspas, coragem ou loucura, né, que ele tinha, o Brasil precisava disso. O Brasil precisava de um choque, assim, violento, né? Nós precisamos de um choque moral, ético, choque econômico. Nós temos que começar. Eu falo uma coisa, se me permitirem rapidamente, eu faço uma palestra e faço um teste com a audiência de 2 a 3 mil pessoas e falo, vamos fazer a brincadeira do quem nunca? Vamos parar de dizer que só político é corrupto, que tudo... Nós somos os julgadores, né? Nós com a internet, com tudo, nós podemos dar nossa opinião e ficar julgando as pessoas o tempo todo. Vamos tentar julgar a nós mesmos, vamos entender como é endêmica a nossa forma de atuar nesse país, erradamente, de parar em fila dupla. Então eu falo assim, levanta a mão todo o auditório, todo mundo, 3 mil pessoas levanta a mão. Agora vamos fazer o exercício, eu ponho na tela... Quem já não parou em fila dupla? Quem já não comprou produto pirata? Quem já não pediu nota, sem nota para pagar menos e não recolheu imposto? Quem já não passou terreno automóvel por menos valor? Quem não tentou burlar o fisco? Multa para o vizinho, multa para a mulher. Quem não faz gato na energia elétrica? E olha, eu vou citar... Ninguém fica com o braço levantado. Exato. E posso falar? Nem eu ficava com o braço levantado. Sei quanto correto eu sou, mas quanto na minha vida dessas besteirinhas que a gente achava normal. Qual foi sua pequena infração de hoje, Justo? Já andei em fila de ônibus, no lugar errado, proibido. com pressa, entrei na fila do ônibus. Coisas besteiras, entendeu? Já chegou videozinho de filme pirata em casa e eu assisti. Eu não podia. Nós temos que mudar esse conceito. Essa cultura, né? Essa cultura e não só cobrar lá de cima, entendeu? Os pequenos delitos, né? Eu falo, exato, o cara que rouba na feira uma laranja, o cara que assalta a Petrobras, é bandido do mesmo jeito. A pena vai ser diferente, óbvio. Concordo, né? mas esse seu discurso de relevar a atitude de uma figura que deveria inspirar a população, não é fortalecer também essa divisão, essa coisa da briga, do embate de uma sociedade que deveria estar junta, unida, em prol de uma nação toda? Você não acha que isso também acaba corroborando a ideia de que, olha, é nós, eles? Porque agora você vê, Mas quem criou nós, eles, foi o PT, foi o seu Lula, mas isso Dona Dilma. Então, não precisa ser alimentado. De não precisa ser alimentado, mas ele existe, entendeu? Então agora, o próprio discurso do presidente eleito fala em eu quero governar para todos, que é o que tem que fazer um presidente eleito. Não é governar só para quem não é. Os petistas também são brasileiros, eles também têm direitos, então eles também têm que ser governados, eles têm que ter uma boa vida que todo mundo quer ter nesse país, entendeu? Agora, precisava de um choque. Como é que você avalia? Tem que ter um cara com essa personalidade, com essa coragem, até facada o cara levou, entendeu? Então, precisa ter uma pessoa com esse perfil no Brasil. Olha o drama, né? Você vê, militares. Os militares têm uma grande qualidade. Eles são organizados, eles são educados, eles foram criados de uma forma organizada. Então, assim, eles trazem um perfil que talvez para o Brasil, sabe aquele professorzão que vem lá, não que ele tenha essa competência intelectual tão desenvolvida, mas ele é um cara inteligente, de burro ele não tem nada. Olha, então, nada evolui sem a ordem, mesmo que esta ordem represente o progresso um caos. não vem sem ordem. Tem que ter ele cuide ordem da ordem e as pessoas possam efetuar mesmo o progresso. Dentro do caos. Ô Justus, sabe só uma coisa, uma coisa que eu não quero esquecer de dizer aqui, só importantíssimo. Você vê o Sérgio Moro sendo colocado lá agora, as pessoas que ele está colocando, Paulo Guedes, o David Ogilvy, o maior publicitário que o mundo já teve, não o Brasil já teve, o mundo já teve, dizia: contrate pessoas melhores, tão boas ou melhores do que você, e você vai ter uma organização de gigantes. Isso significa o seguinte: muito executivo, muito empresário, que a gente quer comparar governo com empresa, ou funcionário público, não quer ter pessoas melhores do lado, porque tem insegurança, tem medo. Ele prova agora, com essas pessoas mas com Magno Malta, esses caras tudo enroscado com justiça. Por que vocês só olham pro lado errado? Porque ele tá na vidraça. Mas onde Magno Malta nem foi nomeado ainda. Não, mas assim, ele está rodeado de pessoas, um outro que tá na Lei Maria da Penha. Mas então nós temos que mudar pra Suíça e nomear suíço do parlamento. Mas será que não tem ninguém? Brasil, tem gente boa, tem gente ruim. Mas será que não tem ninguém? Vamos falar de quem ele já nomeou. Vamos falar do general Heleno, vamos falar da Tereza, ministra Pontes. Vamos falar do Marcos Pontes. Você viu o currículo desse cara? O Onyx Lorenzoni, ele precisava de alguém com
trânsito político para poder fazer as coisas acontecerem. Mas com porque ele não é um Caixa CEO 2 nas que costas, pode decidir Justi. as coisas sozinho. Ele precisa do Congresso. Mas com ele precisa do escândalo de Senado. Caixa 2 nas costas, não tem ninguém tão competente. Difícil achar quanto. lá no mundo político alguém que realmente não tenha nenhuma sombra na sua mácula na sua história. Difícil. Tem alguns, mas é mais difícil. Agora, eu não estou dizendo que todos são santos lá que ele está levando, mas assim, a gente está vendo, né, o Paulo Guedes, o Moro, a Tereza, a gente está vendo gente que vai fazer alguma coisa por esse Brasil, diferente do que todos os ministérios políticos que nós tivemos, cuidando de assuntos que não entendiam nada, tirando a economia, que tinha experts, na maioria dos ministérios do passado, você tinha deputados e senadores como ministro, que era um absurdo, né?